Neste vídeo vou mostrar como trabalhar convocatórias e fichas de jogo no Sims4Soccer. Como tivemos a ocasião de ver em vídeos anteriores, tivemos a oportunidade de criar jogos, de inserir jogos no Sims4Soccer dentro da equipa que estamos a gerir. Ora, neste caso podemos verificar quais são esses jogos, clicando aqui nos jogos registados e é apresentada então a lista dos jogos que estão registados na base de dados. Vimos também que podemos utilizar este filtro para podermos filtrar a quantidade de jogos que aparecem, uma vez que nós podemos registar não só os jogos onde a nossa equipa está diretamente envolvida, como também todos os jogos da competição ou das competições onde a nossa equipa está envolvida, por forma a que depois, no futuro, possamos então ter o cálculo das tabelas classificativas da forma mais completa. Ora, o que acontece neste caso é que, para podermos então preparar um jogo onde a nossa equipa está envolvida, obviamente que vamos inicialmente começar por preencher os dados que conhecemos, que são neste caso as equipas envolvidas, qual é a competição, quais são os dados da jornada, a data do jogo prevista, a hora de início do jogo, qual é o local onde o jogo se vai disputar, a equipa de arbitragem eventualmente, etc. Poderemos também definir em que tipo de terreno é que o jogo se vai processar e se o jogo é um jogo oficial ou amigável. No entanto, nunca sabemos quais são as condições climatéricas no dia do jogo, nem qual é o tempo do jogo, isto é, o tempo total do jogo, que é um fator que é importante para depois produzirmos informação noutros quadros, e, obviamente, que, à medida que nos vamos aproximando do jogo, é que o treinador vai tomar as suas opções técnicas, nomeadamente no que diz respeito à formação da convocatória e da ficha de jogo. Durante depois a realização do jogo, evidentemente no final dessa realização, aí o treinador poderá adicionar o resto da informação adicional, nomeadamente os golos marcados, as substituições realizadas, dados estatísticos individuais e coletivos, ocorrências do jogo e a organização tática, algo que também pode ser trabalhado antes do jogo para que possa o treinador levar então informações detalhadas, o mais detalhadas possíveis para o encontro. Neste vídeo vou falar sobre convocatórias e fichas de jogo. Ora, vamos imaginar então que o treinador está preparado para preparar mais um pouco o seu jogo, neste caso o FC Barcelona contra Atlético de Madrid, que ainda não tem resultado, uma vez que o jogo não se realizou, e vai então proceder à convocatória dos jogadores. Para isso, clica aqui em convocatória, e o que vai aparecer é uma lista do plantel completo da nossa equipa. Neste caso, esta primeira coluna diz respeito ao ícone que vai mostrar que o jogador está ou não convocado para a partida. Esta segunda imagem indica-nos o estado em que o atleta está. Neste momento quer dizer que todos eles estão disponíveis para ser convocados. Depois temos o dorsal, que está atribuído por defeito ao jogador para esta partida, o nome desportivo, a posição que ocupa no terreno de jogo e depois as atribuições. Vamos por partes. Para convocar um jogador para esta partida em particular, e cá estão as informações da partida a que diz respeito a esta convocatória, o treinador terá apenas que fazer um duplo clique aqui no nome do jogador, neste caso nesta primeira célula, e portanto vamos imaginar que queremos convocar o Dani Alves também, duplo clique, e assim sucessivamente. Todos os jogadores que nós quisermos deixar de fora não irão ter então este ícone aqui apresentado. Podemos também selecionar todos os jogadores, ou então nenhum, no sentido de limpar a nossa lista de convocados. Vamos colocar aqui todos, e eu vou mostrar uma outra forma de podermos, ou melhor, vamos agora clicar em nenhum e vamos mostrar aqui uma outra forma de poder convocar um jogador com mais detalhes. Isto é, de cada vez que nós clicamos aqui, se eu fizer um duplo clique, automaticamente o jogador fica convocado sem qualquer alteração. Mas, no entanto, se eu clicar por cima do jogador, eu posso alterar alguns dados do jogador, nomeadamente o seu dorsal, especificamente para este jogo. Vamos imaginar que Dani Alves, neste jogo, não vai jogar com a camisola 2, mas sim com a camisola, por exemplo, vamos imaginar aqui com a camisola 58, e que a sua posição neste jogo em particular não vai ser de defesa, mas vai ser, por exemplo, de médio. No campo das atribuições, existem já duas atribuições que podemos definir para o jogador. Neste caso, na qualidade de capitão de equipa ou subcapitão, ou então podemos simplesmente adicionar aqui atribuições, por exemplo, marcação de livres, por exemplo.
Okay? E depois vamos aqui clicar em aceitar. O que vai acontecer é que automaticamente os dados do jogador convocado para esta partida vão ser alterados. E reparem como nas atribuições vai aparecer então aqui qual é, neste caso, a atribuição específica para o jogador. Podemos, por exemplo, chegar aqui ao jogador Puyol e definir que vai ser ele o marcador dos pontapés de canto do lado direito. Então, cantos do lado direito, por exemplo. Okay? Vamos clicar em aceitar e automaticamente o jogador que não estava convocado vai passar a estar convocado e com as suas atribuições. E portanto reparem que se o texto não surgir por completo aqui, ao colocarmos o cursor por cima da célula, automaticamente vai-nos ser apresentado o texto completo. Eu posso alterar estes valores clicando uma vez e colocando aqui mais informações, cantos do lado direito e arremessos do lado direito. Okay? Vamos clicar aqui em aceitar e temos então aqui as informações que nós definimos. Podemos também aqui definir qual é o local da concentração. Neste caso, trata-se de um conjunto de informações mais destinadas aos clubes amadores, que normalmente definem um local para que toda a equipa se concentre, para partir, neste caso, para a partida. Podemos definir aqui a data da concentração e a hora da concentração. Por exemplo, vamos colocar aqui, imaginemos que estamos a falar, então, em equipas amadoras, colocar aqui, por exemplo, sede do clube, no dia X, à hora X, e, portanto, a data prevista de regresso e a hora prevista de regresso também podemos definir aqui para que depois, ao imprimir um relatório da convocatória, estas informações possam surgir apresentadas e os jogadores possam ter, então, essa informação em primeira mão. Temos aqui, então, também depois a opção de gravar. Neste caso, eu vou aqui convocar todos os jogadores, vamos clicar em gravar, e os dados foram gravados com sucesso. E reparem que automaticamente sou então transportado novamente para o quadro do jogo. Eu posso voltar à convocatória e reparem que cá estão então as informações todas sobre a convocatória. Posso clicar aqui e ver apenas os convocados ou ver todos. Neste caso nós conseguimos ver todos os jogadores, mas temos aqui outras informações. Por exemplo, podemos adicionar observações à nossa convocatória. Neste caso eu vou colocar aqui texto de observações, apenas para verificarmos depois qual é a sua função. Vamos clicar aqui em aceitar. Okay. E temos aqui então a informação do ícone a dizer que existem informações para neste caso para esta convocatória. E temos aqui outras informações. E outras informações vai abrir um quadro que nos permite definir qual é a próxima unidade de treino. Okay? Nós podemos colocar aqui uma designação e depois definir a data da próxima unidade de treino. E este tipo de informações tem sentido na seguinte perspectiva. Vamos imaginar que há um conjunto de jogadores que são convocados e, obviamente, um conjunto de jogadores que não são convocados. E podemos organizar unidades de treino em diferentes alturas. Vamos imaginar, por exemplo, no dia seguinte ao jogo existem 2 momentos de treino. Mas vamos dispensar os jogadores que foram convocados para o jogo do dia de hoje, vamos dispensá-los da unidade de treino matinal e apenas convocá-los para a unidade de treino da tarde. Então poderemos definir aqui a data e depois a hora da unidade de treino da tarde. No entanto, para os jogadores não convocados, eles deverão comparecer na unidade de treino da manhã. Então poderemos definir aqui o nome da unidade de treino ou o local e depois definir a data e a hora da unidade de treino da manhã e depois clicar em aceitar. Ora, o que acontece neste caso? Fim de todas estas operações, eu posso simplesmente clicar aqui no ícone da impressão, imprimir e automaticamente vou ter aqui então um relatório que me apresenta os dados relacionados com o jogo e a convocatória. Neste caso aparece então o nome dorsal, o nome do jogador convocado, a assinatura, no caso de nós querermos que o jogador assine como tendo tomado conhecimento de que foi convocado, e depois temos aqui o pequeno texto das observações e a próxima unidade de treino para jogadores que foram convocados e a próxima unidade de treino para os não convocados. Temos depois aqui também ao fundo o espaço para o treinador, o técnico, poder fazer a sua assinatura e desta forma poderá então afixar a tabela de convocados da partida. Finda a
Construção da convocatória. Já é possível criar a ficha de jogo. Ora, a ficha de jogo significa definir qual é o conjunto de jogadores que vão alinhar como titulares e aqueles que vão ficar no banco de suplentes. Como podem ver aqui nesta ficha de jogo, existem camisolas azuis muito carregado e depois umas camisolas mais esbatidas. Isto significa que o azul carregado são os jogadores que estão convocados como titulares, são os jogadores que vão entrar na partida imediatamente. Todos os jogadores que estão com a camisola mais esbatida são os jogadores que vão ficar no banco dos suplentes. Ora, o que nós podemos fazer aqui neste quadro é muito simples. Por exemplo, nós podemos alterar a ordem dos jogadores selecionando o jogador, Fabregas, por exemplo, e vamos trocar com Piqué e colocando na tecla para cima e o jogador vai sendo então movimentado para cima ou para baixo na lista de convocados. Okay? Este sinal indica-nos aqui que ainda não foi definida a ficha de jogo. Porquê? Porque apesar de estarmos aqui neste quadro já com uma ficha apresentada, nós ainda não gravámos nenhuma ficha de jogo. Este sinal irá desaparecer a partir do momento em que gravarmos essa ficha. Em última análise, podemos também escolher o número de titulares e automaticamente podemos aqui definir que vamos utilizar equipas para futebol de 7, por exemplo, ou para futsal, neste caso com 10 convocados, ou seja o que for, e portanto nós podemos ir aqui mexendo nestes valores. É evidente que eu posso aqui também selecionar um jogador e alterar as suas atribuições, ok? Neste caso eu posso alterar aqui as atribuições, vamos imaginar aqui do Xavi Hernández, colocar aqui, por exemplo, penalidades, o jogador que fica responsável pela marcação das penalidades, e clicar em aplicar e automaticamente esses dados ficam aqui inseridos. Posso então depois clicar aqui na impressão, mas uma vez que eu ainda não gravei esta ficha de jogo, ele vai me informar que a ficha de jogo ainda não se encontra registada e, portanto, não há possibilidade de imprimir. Vamos então clicar em gravar. Okay? Dados gravados com sucesso, reparem que o sinal desapareceu e neste momento eu posso então imprimir qual é a ficha de jogo para esta partida e que pode ser entregue, por exemplo, à equipa de arbitragem que normalmente necessita deste tipo de dados, ou então apenas para consulta direta por parte dos jogadores. Cá temos a lista de convocados, neste caso os titulares da partida, e depois os jogadores que vão ficar sentados no banco de suplentes. E desta forma, muito simples, nós podemos criar então convocatórias e fichas de jogo para os jogos onde a nossa equipa está envolvida.